Vamos hoje falar sobre o amor que tenho e o amor que dou. Para iniciar, vamos fazer uma oração, pedindo a espiritualidade superior, pedindo a Deus, pedindo aos nossos mentores que estejam conosco, nos amparando, nos protegendo, nos guiando, pedindo a todos os mentores da casa, Francisco de Assis, que estejam conosco, para poder nos guiar, para poder abrir os nossos canais de entendimento, para que tudo que seja dito aqui hoje possa fazer parte do nosso aprendizado, do nosso conhecimento, e mais ainda, possa fazer parte da nossa vida diária, do nosso dia a dia. Me coloco agora à disposição da espiritualidade superior, estou a serviço. Tudo que seja dito aqui, seja por inspiração e por condução deles. Assim é, que assim seja. Vamos então iniciar a nossa live de hoje. O amor que tenho é o amor que dou. Esse é o título, né, da nossa live, baseado no livro Renovando Atitudes. E, como sempre, né, cada capítulo desse livro tem a abertura com um trechinho do Evangelho. E o trechinho do Evangelho de hoje é esse aí, ó. No seu início, o homem não tem senão instintos. Então, no primeiro momento da nossa existência como homem, aqui no hominal, né, a gente já estudou em outros momentos que a gente veio do mineral, passou pelo vegetal, pelo animal, e hoje nós estamos no hominal, que é essa feição de homem que nós temos. Num primeiro momento, o homem não tem senão instintos. Ele é guiado pelos instintos, ainda muito preso àquele momento em que ele sai do animal para entrar no nominal. E aí os instintos predominam. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Nesse momento é o que a gente está, né? É o momento da gente ter as sensações, saindo dos instintos e experienciando sentimentos. Experimentando sentimentos que são ainda não são, na sua totalidade, sentimentos claros, né? A gente é sensação. Então, essa sensação faz com que a gente experiencie, com que a gente experimente, com que a gente toque sentimentos. Mas a gente ainda não tem clareza sobre esses sentimentos. A gente está nesse momento, no momento das sensações. E, por fim, mais instruído e purificado, ele então, o homem, né, tem sentimentos. Aí é o momento que a gente está no top da nossa evolução, né? O momento que a gente, então, consegue compreender os sentimentos na sua plenitude, consegue se aprofundar nesses sentimentos, é o homem mais evoluído, é o homem que tem essas percepções mais aguçadas. É o homem que já está saindo do provas e expiações e já está pronto para regeneração. Aí esse homem é esse que tem aí os sentimentos. Então, é nesse momento que nós estamos passando aí entre sensações para os sentimentos, já que a Terra está já entrando no processo de regeneração. E para que a Terra entre no processo de regeneração, é importante que os habitantes do planeta estejam em regeneração. Então, grande parte dos habitantes da Terra já estão nesse momento. Então, ele abre o capítulo com esse trechinho do Evangelho. E aí ele começa a falar assim, ó. Somente se dá aquilo que se possui. Pois, como exigir amor de alguém que ainda não sabe amar? Cada um transborda o que tem dentro de si, e dá para o outro aquilo que tem dentro de si. Quando o ser transborda, né, raiva, rancor, ódio, ressentimento, é o que ele tem dentro dele. Então não adianta a gente querer que a pessoa tenha mais do que aquilo, porque é o que ela tem para dar. Quando a pessoa transborda amor, paciência, compreensão, benevolência, é porque é aquilo que ela tem dentro de si. Então, é isso que ela vai transbordar para o mundo. É isso que ela vai ter para dar para o outro.
a maioria de nós, encarnados, nós temos um misto de coisas, né? Porque passamos por experiências, muitas experiências, e às vezes a gente tem uma lembrança de uma determinada pessoa sem ter consciência dessa lembrança. E muitas vezes, para aquela pessoa, a gente não consegue ser o que a gente é para outras pessoas da nossa convivência. Porque a gente ali tem uma antipatia que parece ser gratuita, porque ali a gente tem sei lá, alguma coisa que não bate com aquela pessoa, né? Ou muitas vezes por uma atitude que ela teve também durante o processo, na nossa caminhada, ela não foi uma pessoa bacana, né? E aí a gente vai se resguardando, né? Porque ser bom também não é ser bobo. Quando a pessoa começa a ultrapassar os nossos limites, é importante que a gente também corte, né? Então, a gente dá o que a gente possui, mas a gente não pode também ser bobo. A gente precisa ter essa margem aí de equilíbrio, para que a gente possa, então, trabalhar dentro desse equilíbrio, doando sim o que a gente tem, mas sem ser uma pessoa boba para outra, sim? Sendo sempre aquela pessoa que tem a capacidade de olhar para o outro e falar: peraí, tá aqui, vai meu limite. Além daqui não é possível mais para mim. A gente precisa ter os nossos limites, porque o nosso principal objetivo é a nossa evolução, é o nosso aprimoramento. Então, se a gente não tiver limites com o outro, a gente não está se respeitando. E aí a gente está passando por cima da questão da nossa evolução, né? Então, a gente precisa saber quais são os nossos limites e doar o que a gente tem para aquela pessoa que está aberta a receber. A gente também tem que respeitar o livre-arbítrio do outro. Se o outro não quer receber o que a gente tem para dar, é uma escolha dele. E a gente precisa respeitar essa escolha. Então, tem os dois lados. O lado meu, que eu preciso saber os meus limites, até onde o outro pode ir, né? E o lado do outro, que eu preciso preservar o livre-arbítrio dele. A gente tem uma arrogância em nós que a gente acha que a gente pode mudar as pessoas. Nós não podemos. A única pessoa que pode se modificar é a própria pessoa. Quando ela decidir isso e se ela decidir isso, porque muitas vezes ela não quer, né? Ela prefere continuar ali, onde para ela é a zona de conforto, ao ter que trabalhar para modificação. Então, a gente precisa ter esse discernimento para poder compreender, né, que a gente não pode ultrapassar o livre-arbítrio do outro. É muito importante a gente ter essa noção. Mas a gente doa o que tem. Cada um possui algo e só pode doar o que tem. Não é possível a gente doar aquilo que a gente não tem. Então, também não podemos exigir do outro mais do que ele tem para dar. Como requisitar respeito e consideração de criaturas que não atingiram um ponto delicado do sentimento, que é o amor? Então, muitas pessoas ainda não aprenderam a amar, né? Tem até aquela música do Renato Russo que fala, né? Tem gente que não sabe amar, né? Tem gente que machuca a gente, tem gente que ultrapassa os nossos limites e não sabe amar. Tudo bem, né? É o momento da pessoa. A gente não tem que se deixar atingir por isso, né? O que ela tem para dar, ela vai dar. É ressentimento, é mágoa, é ódio, é rancor? Então, se isso não está legal para mim, se isso não está dentro daquilo que eu preciso para minha existência, eu não preciso conviver. A gente não é obrigado a absolutamente nada, né? A gente faz escolhas no nosso processo de vida. Então, a gente escolhe aquela situação de vida pela qual está passando também. Por mais que, às vezes, a gente lute contra isso, fala, não, mas eu não escolhi isso para minha vida. De uma certa forma, a gente escolheu, né? Mesmo que tenha sido numa programação reencarnatória, mesmo que tenha sido no nosso processo de vida, né? No processo mesmo da existência terrena nesse momento, enfim, a gente escolhe sim, né? E a gente, então, pode muito bem escolher não conviver com uma pessoa que nos faz mal. Assim como pessoas também podem escolher não conviver conosco porque nós fazemos mal a elas, certo? A gente fala assim, mas eu sou tão bom para fulano, eu só faço coisas boas para fulano, eu faço isso e isso para fulano, mas nem sempre isso que eu faço é o que fulano quer e precisa, né? Então, muitas vezes a gente pensa que está agradando e não está.
Então, a gente também tem que saber a hora de fazer a nossa retirada estratégica aí. Assim como as pessoas vão fazer as retiradas estratégicas também, né? De nós ou de outras pessoas. Quem dá afeto recolhe a felicidade de ver multiplicado aquilo que deu, mas somente damos em conformidade com aquilo que podemos dispor no ato da doação. Então, se a gente não tem para dar, não vai rolar, né? A gente pode fingir durante um certo tempo, mas vai chegar um ponto que vai eclodir algo dentro de nós e que a gente não vai conseguir sustentar aquela farsa, né? Assim também o outro. Ele pode até fingir num determinado momento que ele dá conta, que ele consegue, que ele dá aquele tipo de amor, que ele é aquela pessoa, né? No início de qualquer relacionamento, seja relacionamento de amizade, seja relacionamento de um casal, as pessoas mostram primeiro o que elas têm de bom e depois vão deixando escapar as debilidades, né? Também tem uma música do Frejá que fala sobre isso. Ele fala assim: tomara que o amor seja forte mesmo, para quando ela descobrir os meus segredos, isso se perpetuar. Né? Não é exatamente assim, mas é isso que ele quer dizer na música. Agora eu não lembrei a letra, mas quando eu descobrir os meus segredos, que segredos são esses? Justamente as nossas debilidades, que a gente busca esconder durante um relacionamento. Mas a gente consegue esconder no início, seja um relacionamento de amizade, seja um relacionamento amoroso, mas depois de um certo tempo, a gente vai deixando escapar isso ou aquilo, e o outro vai escolher se quer realmente continuar ao nosso lado, e nós vamos escolher se queremos realmente continuar ao lado do outro, né? Nada, 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 nada é uma obrigação. A gente faz as coisas sempre dentro do nosso livre-arbítrio, né? Deus deu o livre-arbítrio a todos os seres, e nós, então, somos possuidores dele. E fazemos com ele o que a gente acha melhor para a nossa existência. Ou não, tem pessoas que também são masoquistas, né? Que olham para si próprias e se flagelam o tempo todo. É uma escolha da pessoa. As escolhas são sempre nossas. Nós doamos o que temos, sempre, sempre, né? A gente não pode doar o que a gente não tem. Isso é impossível, né? Então, tudo que a gente dá é porque a gente aprendeu, é porque a gente, de uma certa maneira, considera aquilo como algo bom. Tem pessoas que ainda vivem na questão do certo e do errado, né? O que certo e errado a gente já sabe que não existe, que são conceitos pré-estabelecidos, em que as experiências que a gente vai vivendo é que vão nos mostrando o que é mais assertivo para a nossa existência e o que é menos assertivo para a nossa existência. E cada pessoa, dentro da sua experiência, vai descobrindo o que é melhor para si mesmo. Às vezes, o que é melhor para mim não é melhor para o meu vizinho, né? E ele me julga por conta disso. Só que eu preciso trabalhar dentro da minha existência, não dentro da existência do outro. Assim como o outro vai trabalhando dentro da existência dele. Falar, todas as pessoas vão falar. Se a gente faz do jeito que elas acham bom ou do jeito que elas acham ruim, do jeito que elas acham certo ou errado, então as pessoas sempre vão falar, sempre vão comentar, sempre vão criticar, sempre vão julgar, né? Infelizmente, a gente ainda tem esse hábito, mas a gente precisa trabalhar dentro da perspectiva da nossa evolução, das experiências que viram aprendizado e viram depois do aprendizado, ação na nossa vida diária, para que a gente possa, então, perpetuar no caminho evolutivo, né? Sempre lembrando que a gente doa o que a gente tem e que o outro só doa o que ele tem também. Há diversidades na evolução do planeta. Homens mal saídos da primitividade campeiam na sociedade moderna, ensaiando os primeiros passos do instinto natural para a sensibilidade amorosa. Então, assim, a gente fala que todas as pessoas que estão na Terra estão mais ou menos no mesmo patamar evolutivo. Isso é verdade. Mas esse mais ou menos dá uma diferença, né? Alguns homens estão iniciando o processo de evolução no planeta, né? Não que eles tenham saído da animalidade nesse momento, mas ainda estão ainda são bebezinhos na questão da evolução.
e ainda estão na primitividade muito mais instintivos, né, do que ativos, né? Qual que é a diferença? O instinto gera reação, né? Então, quando uma pessoa é muito reativa, a gente vê que ela está saindo da primitividade, porque o animal ele reage a determinadas coisas para poder sobreviver. A pessoa que age, né, dentro das situações de vida pela qual ela passa, ela não vai ter, então, a reação, não vai ter a ação. Qual que é a diferença? A reação é pá, aconteceu, você, pum, faz ali. A ação, ela é pensada, ela tem movimentos para chegar no momento da ação. O primeiro, a gente observa a situação, aí a gente compreende a situação, toma consciência para então agir. Então, a gente tem alguns passinhos antes para chegar no momento da ação. A reação ela é instantânea. Então, os homens mais reativos, eles estão acabando de sair da primitividade. Os homens mais ativos são aqueles que já estão no caminho um pouquinho mais longo e que já compreendem mais sobre a sensibilidade amorosa, né? Então, existem diferenças, sim, na questão evolutiva, dentro da Terra. São diferenças pequenininhas, mas que fazem, né, no final, uma grande diferença, né, de estágio entre determinados espíritos encarnados. Eis aqui uma breve relação de sintomas comportamentais que aparecem nas criaturas, confundindo o amor que liberta e deseja o bem da outra pessoa com a atração egoísta que toma posse e simplesmente deseja. Então, existe diferença. E muitas vezes a gente não faz essas diferenças, né? Muitas vezes a gente trabalha dentro do campo do amor como se amor, paixão, fosse tudo uma coisa só, né? Na verdade, não é. O amor liberta. Chico Xavier já falava isso para a gente, né? Quando a gente ama o outro, a gente deixa ele livre. Porque se ele ama a gente também, ele vai estar sempre junto. Ele não precisa ficar amarrado a gente a nenhuma amarra. Nenhuma amarra. A gente precisa deixar livre. E se esse ser estiver sempre próximo da gente com liberdade, é porque esse amor é verdadeiro. E se nós estivermos perto desse ser com liberdade, é porque esse amor é verdadeiro também. Isso vale para amizades, isso vale para mãe, pai, filho, vale para também relacionamentos amorosos. Eu tenho uma amiga de infância, né, que é da minha cidade, né, lá de Petrópolis, e a gente se afastou, né? Ela mora lá, eu moro aqui, e a nossa amizade ela continua, né? Quando a gente se vê, parece que a gente nunca deixou de se ver, porque é o mesmo nível de intimidade, é o mesmo nível de amor, é o mesmo nível de compreensão. Se ela precisa de mim, ela me chama, se eu preciso dela, eu a chamo, e a gente vai caminhando nessa amizade que já perdura aí desde a nossa infância. E nós somos livres, né? Não é somente estar perto, se ver todo dia, que faz com que esse amor se perpetue entre nós. Esse respeito, essa cumplicidade que a gente tem é que faz com que a coisa flua na nossa existência. Às vezes, um amigo que a gente vê todo dia não tem tanta intimidade quanto a gente tem, né? E a gente não se vê quase nunca, porque eu moro aqui, ela mora lá, só quando eu vou lá que eu a vejo. E muitas vezes é bem rápido, uma passada, às vezes a gente sai um dia só, e mesmo assim a gente não tem esse problema. Então, esse amor que liberta é o amor verdadeiro, esse amor que não precisa de estar ali amarrado, né, ligado, e esse é realmente o amor. Mas esse amor, o amor, quer dizer, aquela coisa egoísta, por exemplo, dois amigos que têm ciúmes, né, um do outro, e não querem que o amigo tenha outro amigo porque tem ciúmes, porque você tem outro amigo, e isso já é o amor que prende. Na verdade, não é um amor, né? É o sentimento que prende. E esse sentimento que prende não pode ser amor, porque o amor liberta, né? Chico Xavier disse isso, Paulo de Tarso disse isso, e todos os sábios que são realmente respeitados disseram isso para a gente. Então, vamos ver aqui alguns comportamentos dessa coisa que às vezes as pessoas chamam de amor, mas que na verdade não é amor. Há indivíduos que, para conquistar os outros e convencê-los de suas habilidades e valores, contam vantagens, persuadindo também a si mesmo.
pois acreditam que para amar é preciso apresentar credenciais e louros, satisfazendo assim as expectativas daqueles que podem aceitá-lo ou recusá-lo. Então, assim, tem pessoas que acham que os outros vão amá-la porque ela tem títulos, porque ela tem nomes, né, sobrenomes, porque ela tem posição social, porque ela tem algo além que vai fazer com que o outro a ame, né? E ela acredita nisso para ela mesma. Ela também ama nesse sentido. Então, isso não é amor, né? O amor, ele é empático, ele é automático, ele é sincero, ele acontece naturalmente, sem a questão dos títulos ou de outras coisas. Então, esse é um dos comportamentos daquilo que as pessoas pensam que é amor. Outro, há criaturas que tentam amar comprando pessoas, omitindo e negando suas necessidades e metas essenciais, abandonando tudo que lhes é mais caro e íntimo, e depois perdem o sentido de suas próprias vidas, terminando desastrosamente seus relacionamentos. Então, pessoas que compram umas às outras, né? Que acham que com essa maneira de agir, de atuar no mundo, vão conseguir que as pessoas fiquem perto dela. Isso acontece em relacionamentos múltiplos, não somente nos amorosos, né? Muitas vezes pais dão muitos presentes para os filhos, achando que assim estão suprindo as necessidades dos filhos, porque eles precisam só ter, e esquecem de que eles precisam da presença, eles precisam da palavra, eles precisam do apoio, eles precisam também da bronca, eles também precisam da reprovação, né? Eles precisam do amor, né? Isso acontece em relacionamentos de pais e filhos, sejam mães, né? São pais e filhos. Acontece em relacionamentos de amizade, relacionamentos amorosos. As pessoas achando que podem comprar umas às outras e assim vão comprar também os seus sentimentos. Isso não é verdade e isso acaba muito rápido. Alguns delegam o controle. Tá aqui. Só um minutinho. Alguns delegam o controle, achando que se prenderem uns aos outros, se amarrarem uns aos outros, se amarrarem o destino, se ficarem presos, né? Isso pode tornar o relacionamento ainda mais duradouro. Isso pode tornar um relacionamento maior. Prender uma pessoa a si não vai fazer com que aquilo seja realmente amor. Pelo contrário, vai sufocar o outro e o outro vai querer sair dali o mais rápido possível. Então, o amor não prende, o amor liberta. Outros tantos usam da mentira, encobrindo realidades e escondendo conflitos. Então, pessoas que utilizam a mentira para poder conquistar outras pessoas, fingindo ser quem não são. Convictos de que têm de ser perfeitos para ser amados, temem a verdade pelas supostas fraquezas que ela possa lhes expor diante dos outros. Acabam fracassados afetivamente por falta de honestidade e sinceridade. Então, essas pessoas que precisam mentir, precisam se esconder atrás de máscaras, precisam usar máscaras o tempo todo para esconder suas fraquezas, né? Não se mostram como são, elas acabam sendo desonestas consigo mesmas. Daqui a pouco elas nem sabem mais quem elas mesmas são. E as pessoas que estão ao redor, muito menos. Isso também não é amor, né? Não é um sentimento próprio do amor. Certas criaturas afirmam categoricamente que amam, mas tratam o ser amado como propriedade particular. Por não confiarem em si mesmas, geram crenças cegas de que precisam cuidar e proteger, quando na realidade sufocam e manipulam, criando um convívio insuportável e desgastante. E isso acontece também em todos os tipos de relacionamento, né? É aquele relacionamento que a gente chama de tóxico, né? Quando os pais, por exemplo, colocam a criança numa redoma de vidro, não deixando com que ela tenha convivência com outras, né? Mostrando um mundo irreal para elas, protegendo de tudo, faz com que a criança se torne um adulto inseguro e que sempre dependente da opinião de alguém, sempre dependente da aprovação de alguém para poder se manifestar. Num relacionamento amoroso, é um relacionamento tóxico, porque a pessoa tem que se
render a outra sendo aquilo que a outra gostaria que ela fosse, ou seja, usando máscaras. E isso vai levar também a problemas sérios e, obviamente, não vai dar certo, né? A gente vai ter aí um relacionamento de sofrimento e não de amor. Então, essa é outra faceta daquilo que a gente pensa que é amor, mas não é, na verdade. Uma das características mais tristes dos que dizem saber amar é a atitude submissa dos que nunca dizem não, convencidos de que, sendo sempre passivos em tudo, receberão carinho e estima. Esse tipo de comportamento leva as pessoas a concordar sempre com qualquer coisa, em qualquer momento, trazendo desconsideração e uma vida insatisfatória, né? Então, as pessoas que se colocam sempre a concordar com tudo que o outro fala, seja pai, seja filho. Eu lembro que tinha uma época da minha infância que eu não conseguia dizer não para os meus pais, para os meus avós, para as pessoas que eu amava. Eu não conseguia dizer não. E aquilo me sufocava, aquilo fazia com que eu me sentisse mal, porque às vezes eu não queria fazer uma coisa e eu fazia porque eu não tinha essa coisa de dizer não, né? Então eu tive que, ao longo da minha vida, aprender a dizer não, porque é muito chato a gente dizer só sim para as pessoas, porque às vezes a gente acaba fazendo aquilo que a gente não está com vontade de fazer, aquilo que o nosso coração não está pedindo que a gente faça. Então é muito importante, como a gente começou a falar, a gente colocar os limites da gente mesmo para que o outro compreenda que dali para frente ele não pode passar, né? Porque assim a gente vai se protegendo e a gente vai, então, também colocando para o outro até onde ele pode ir. E isso é muito importante dentro de qualquer relacionamento. Requisitar dos outros o que eles ainda não podem dar, desrespeitar suas limitações emocionais, mentais e espirituais, ou seja, sua idade evolutiva. Então, assim, é muito importante a gente compreender isso, né? Eu só posso dar o que eu tenho e o outro só pode me dar o que ele tem. O que acontece nessa perspectiva? Muitas vezes a gente acha que o outro tem que dar para a gente exatamente o que a gente deu para ele, né? Então, o outro ele precisa dar para mim exatamente o que eu dei para ele. Então, eu crio uma expectativa de que ele vai me devolver exatamente o que eu estou dando. Né? Então, eu penso que eu estou dando só coisas boas para ele, que ele tem que me dar de volta aquilo tudo. Se eu estou dando aquilo tudo para a pessoa, tem que ser uma doação sincera. Eu não posso esperar que o outro me recompense da mesma forma, porque aí eu não estou fazendo com amor. Né? Se eu estiver esperando retribuição, aí tem uma música do Kid Abelha que fala, né? Amor por retribuição, você só pode estar de brincadeira. Pinguins em cima de geladeira valem tanto quanto um beijo por compaixão. Amor por retribuição não vale. A gente tem que amar por doação. E quando a gente doa, quando a gente dá alguma coisa para o outro, a gente deu, simples assim. A gente deu porque a gente quis, né? A gente não pode esperar que o outro retribua igual. Ele é ele e ele vai retribuir da maneira dele, né? Como ele sabe retribuir. É muito importante a gente respeitar o nível de maturidade espiritual do outro e o nível evolutivo do outro, né? Assim como a gente também quer ser respeitado pelas outras pessoas. Então, esse peso e medida é muito importante a gente ter, né? As pessoas pensam diferente porque elas tiveram experiências diferentes durante todo o processo existencial dela. Lembrando que o processo existencial não é só uma vida. Nós espíritas sabemos que o processo existencial são muitas vidas. Então a gente tem aí milênios de existência e a gente traz essa carga todinha, né, de experiências e aprendizados, e agora a gente está colocando tudo isso em prática. Então, a gente tem uma limitação emocional, uma limitação mental, uma limitação espiritual. E as pessoas que convivem com a gente precisam nos respeitar, assim como nós também precisamos respeitar os outros, né? A melhor maneira de trabalhar com essa ideia é não criar expectativa sobre as atitudes dos outros, sobre as situações pelas quais a gente está vivendo,
Só que isso é muito difícil. A gente geralmente cria expectativas, né? Então, quando a gente cria expectativas, o que acontece? A gente se decepciona quando aquela expectativa não é aquilo que a gente gostaria, quando aquela verdade não é aquilo que a gente gerou como expectativa. E aí a gente vai e se decepciona e acha que o outro não é tão bom assim, porque a gente não está aceitando o outro como ele é. A gente quer que ele seja como a gente quer. E isso é um erro muito grande. Forçar pais, filhos, amigos e cônjuges a compreender o teu vazio interior com o amor que não dás a ti mesmo, por esqueceres teus próprios recursos e possibilidades, é insensato de tua parte. Então, se a gente mesmo não se dá amor, porque assim, ó, Jesus diz: amai ao próximo como a ti mesmo, né? A gente esquece, como a gente sempre fala aqui, da última parte, como a ti mesmo. Então, se a gente não dá amor para a gente mesmo, se a gente não dá perdão para a gente mesmo, se a gente não dá benevolência para a gente mesmo, a gente não tem isso para dar para o outro. Então, como é que a gente quer que o outro dê isso para a gente se a gente mesmo não se dá, né? Então, a gente não tem para dar e está exigindo que o outro dê para a gente, certo? Então, vamos parar para pensar nisso. Eu estou me dando o amor necessário nessa existência? Eu estou me dando o carinho necessário nessa existência? Eu tenho carinho por mim mesma? Eu tenho amor por mim mesma? Eu tenho isso para dar para os outros? Como eu exijo do outro que me dê se eu não tenho para dar? Certo? É muito importante a gente trabalhar nessa perspectiva e pensar muito seriamente nisso, sobre isso. É dando que se recebe. Está lá na oração de São Francisco de Assis, né? É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, é dando que se recebe. É preciso trabalhar essa ideia, porque a gente não pode doar o que a gente não tem. Então, primeiro a gente tem que construir dentro da gente, para depois poder ter para dar, e a partir daí, então, receber também. Sem esperar dar, sem esperar receber. Mas é só dando que se recebe. Às vezes a gente não vai receber daquela criatura para quem a gente deu aquilo que a gente talvez esperasse, mas a gente vai receber de outras pessoas, de outras criaturas e de outras situações, né? As coisas são cíclicas e isso vai acontecendo ciclicamente, portanto. Portanto, cabe a ti mesmo administrar tuas carências afetivas e fazer por ti o que gostaria que os outros te fizessem. Primeiro, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, primeiro a gente tem que fazer pela gente, primeiro a gente tem que se amar, primeiro a gente tem que se aceitar, primeiro a gente tem que se perdoar, primeiro a gente tem que ter compaixão com a gente mesmo, para a gente ter tudo isso dentro da gente e poder, então, doar tudo isso para o outro, e aí, então, começar a receber do universo tudo isso. Então, o caminho é mais longo do que a gente pensa, né? Porque a gente lembra do mandamento de Jesus, amar ao próximo, e esquece o como a ti mesmo. Então, se a gente não se respeita, se a gente não se ama, se a gente não se aceita, a gente não vai ter nada disso para dar. Então, a gente não vai receber isso do outro também. É um processo cíclico, e a gente precisa prestar muita atenção nisso. Não peças amor e afeto. Antes de tudo, dá a ti mesmo e em seguida aos outros, sem mesmo cobrar taxas de gratidão e reconhecimento. Então, aquilo que a gente está falando. A gente só dá o que tem e a gente depois recebe o que a gente deu, não necessariamente para a mesma pessoa, né? Então, a gente não tem que cobrar da outra pessoa taxas de gratidão e reconhecimento. A gente simplesmente tem que dar por doação mesmo, por pura doação, para então um dia isso vir de volta para a gente. Tudo que a gente dá, a gente recebe. Então, se a gente dá rancor, raiva, ódio, incompreensão, tudo isso volta para a gente. Se a gente dá, porque é o que a gente tem para dar, né? Se a gente dá amor, afeto, aceitação, perdão, respeito, tudo isso volta para a gente, porque a gente só dá o que tem e tudo que a gente dá volta e a gente não precisa cobrar. Se a gente cobrar, a gente já está entrando num campo péssimo, né? A gente já está entrando aí num métier que não é bacana.
importante é que sigas os passos de Jesus na doação ao amor abundante, sem jamais exigi-lo de ninguém, e sem jamais esqueceres que és responsável pelos teus sentimentos. Nós somos responsáveis por nós mesmos, pelos nossos sentimentos e pelas situações que geramos para a nossa vida nesse momento, através das escolhas que fazemos durante a nossa caminhada. Né? Então, o importante é a gente sempre ter em mente tudo aquilo que Jesus veio trazer para a gente no momento que ele veio para a Terra, no momento em que ele veio aqui para poder passar toda a mensagem que ele passou. Trabalhar o amor ágape, o amor abundante, o amor universal. Esse amor que Jesus, como Jesus fez, doou para todas as pessoas da Terra, sem jamais exigir nada em troca. Pelo contrário, compreendendo as pessoas dentro das suas limitações, né? Amando as pessoas dentro das suas limitações e sabendo que é responsável pelos próprios sentimentos. E os sentimentos que a gente está doando é o que a gente tem para dar. Então, vamos pensar no que a gente está doando hoje. O que eu estou doando hoje? Durante esse dia todo meu, vamos fazer uma retrospectiva. Que tipo de sentimento eu doei hoje? Esse sentimento que eu doei hoje é o que está em mim, é o que é abundante em mim e é o que eu estou doando para o outro. É esse que vai voltar para mim, né? O universo compreende que o que a gente está reverberando, a gente vai aproximar, a gente vai trazer de volta para nós mesmos. Quanto aos outros, sejam eles quem forem, receberão por si mesmos conforme o seu livre-arbítrio e amadurecimento espiritual. Nós temos grande responsabilidade sobre nós mesmos. Essa é a nossa grande responsabilidade. O outro é responsabilidade do outro. Nós não modificamos ninguém. O único ser que nós podemos modificar somos nós mesmos. Nenhum outro ser vivo a gente pode modificar na Terra. Somente a nós mesmos. Então, o outro, ele pode até se inspirar na gente para poder se modificar, mas ele só vai se modificar na hora que ele quiser, na hora que der aquele clique na cabeça dele, que ele entender que ele precisa se modificar por algum momento, por alguma coisa que ele sentiu que não está legal para a vida dele. Isso se chama livre-arbítrio. Isso foi dado a nós por Deus. E ninguém, absolutamente ninguém, tem o poder nem o direito de tirar isso da gente. De todos os seres humanos, tem o livre-arbítrio para poder trabalhar da maneira como acha mais conveniente dentro da sua existência. E o amadurecimento espiritual é que vai fazer com que a gente trabalhe esse livre-arbítrio de uma maneira mais assertiva ou menos assertiva, sem rotular nada como certo ou errado. Né? As coisas vão acontecendo nas experiências de cada ser, de acordo com tudo que ele passou na vida dele. E ele, então, vai experimentando, experienciando e vai tendo ações ou reações de acordo com o amadurecimento espiritual que ele tem. Então, pessoal, foi essa a mensagem de hoje, né? A mensagem do livro Renovando Atitudes, o amor que tenho, o amor que dou. É importante a gente parar para pensar em tudo isso, parar para poder observar o que eu estou dando, o que eu estou doando para o outro, né? O que eu estou reverberando no universo, quais são as atitudes, sentimentos, ações ou reações que eu estou reverberando no universo, para poder saber se o que está voltando para mim, né, está congruente ou não. Com certeza estará congruente, porque não existe erro, né? A gente faz as escolhas e a partir das escolhas que a gente faz, a gente vai recebendo aquilo conforme a gente escolheu, aquilo conforme a gente está reverberando no universo. Gratidão a todos pela companhia, as pessoas que assistiram agora presencialmente, que vão assistir depois quando a live